Hello pessoal, tudo bem? Aqui é a Teacher Laísa trazendo para vocês agora as explicações da semana 1 do nosso PET volume 5 do Plano de Estudo Tutorado para o segundo ano do ensino médio. Let's go! Aqui nós temos os temas de compreensão e produção oral. Hello everyone! Durante estas 4 semanas, veremos um pouco sobre a história de 7 impérios muito influentes. E sabe de onde? Leia e descubra. Se liga na dica. Dê o play em uma playlist de jogos ou filmes de aventura, ação ou épicos. E let's go! Número 1. O que podemos esperar de um texto com esse título? Escreva 5 expectativas antes de iniciar a leitura. Então, pare e pense. Falando sobre impérios, influência, vai ter muita ação, é épico, tem aventura. O que você espera desse tipo de introdução? Escreva 5 expectativas, 5 frases sobre isso. Aqui nós temos o título, Seven Influential African Empires, from Ancient Sudan to Medieval Zimbabwe. Get the facts on 7 African kingdoms that made their mark on history. 7 impérios influentes africanos. Então, vamos para o primeiro. The Kingdom of Kush. Though often overshadowed by its Egyptian neighbors to the north, the Kingdom of Kush stood as a regional power in Africa for over 1,000 years. This ancient Nubian empire reached its peak in the 2nd millennium BC, when it ruled over a vast swath of territory along the Nile River in what is now Sudan. Almost all that is known about Kush comes from Egyptian sources, which indicate that it was an economic center that operated a lucrative market in ivory, incense, iron, and especially gold. The kingdom was both a trading partner and a military rival of Egypt. It even ruled Egypt as the 25th dynasty, and it adopted many of its neighbors' customs. The Kushites worshipped some of the Egyptian gods, mummified their dead, and built their own types of pyramids. The area surrounding the ancient Kushite capital of Meroe is now home to the ruins of over 200 pyramids, more than in all Egypt. Uau, 200 pirâmides, gente. Mais que em todo o Egito. Vocês sabiam disso? O reino de Kush foi muito poderoso. Eu admito, eu não sabia. Eu só conheci o Wakanda. E vocês? Aqui está a tradução. Pausem se for preciso, leiam com calma. Vamos para as atividades. Número 2. Leia o texto e responda. Na letra A, qual é o primeiro reino apresentado? Tá fácil, né, gente? Eu pus até uma diquinha aí do lado. Na letra B, observando o verbo overshadow, que é ofuscar, responda. Qual é a primeira descrição apresentada sobre este reino e qual foi a sua duração aproximada? Então, voltem no texto, releiam, busquem a informação. Na C, quando foi o auge desse reino e qual foi sua extensão? Mais uma vez, para quem está com a apostila, é fácil, releia o texto. Em quais fontes são encontradas informações desse império? De onde eles tiram essas informações, gente? Na E, o que descobrimos a respeito de sua economia? Os produtos, parceria comercial, o que eles comercializavam e com quem, pessoal? E na F, qual é a conexão entre Kush e o Egito? Como eles faziam o comércio, o exército e os costumes? Como era, pessoal? Releiam e respondam. Ok, let's review. Past simple, verse
present perfect. São dois tempos verbais. E aqui nós temos uma legendinha. As significa sujeito. E nós temos as duas formas. A forma verbal no passado simples, da segunda coluna da tabela verbal. E a forma verbal do passado simples da terceira coluna da tabela verbal. Aqui, vou explicar para vocês um pouquinho da diferença entre passado, que é o passado simples, e o presente perfeito. I read the book. Passado, uma ação que eu fiz e já terminou. Eu li um livro. Na semana passada, eu já li e já terminei. É uma ação finalizada. Quando nós falamos no presente perfeito, I have read the book. Traduzindo literalmente seria eu tenho lido o livro. Ou seja, eu comecei semana passada, no passado, a ler um livro, li mais um pouquinho ontem e ainda estou lendo ele agora. Eu não terminei de lê-lo. Isso significa que a ação começou no passado, mas ela continua ainda no presente, ela não terminou. Essa é a principal diferença. Aqui nós temos algumas definições de usos do passado simples, como eu disse para vocês, um tempo terminado, um tempo determinado, ou uma série de ações que já terminaram, ou ações que foram repetidas. Em relação ao presente perfeito, quando isso acontece? Quando nós usamos, quando o tempo não terminou, a ação não terminou ainda, um tempo indefinido, você não sabe quando aconteceu, se for falar de experiência ou de algum resultado. Essas são as formas e os usos. Ok? Ao narrar eventos no passado, usamos o Simple Past, como no exercício 3. Em inglês, existe um tempo verbal usado para estabelecer conexão entre o presente e o passado, o Present Perfect. Ele é usado quando o objetivo é relacionar o passado e o presente, por, em primeiro lugar, continuidade, depois relevância, data indeterminada no passado ou ainda ação do passado com resultado no presente. O Present Perfect é formado por subject, que é o sujeito, de quem a gente está falando na frase. O verbo auxiliar é o have. Lembrem-se, como é presente, a gente também pode usar has, quando for terceira pessoa do singular. He, she, it. Mais o particípio passado de um verbo principal. Aqui tem um exemplo. She has studied arts. Ela tem estudado artes numa tradução literal. O quadro acima, que é este quadro que está aqui, mostra a diferença entre o Simple Past e o Present Perfect. No seu caderno, escreva as duas colunas acima e classifique as frases da caixa, como no exemplo. Aqui são as colunas e vocês devem classificar. Nós temos algumas frases aqui que estão aqui. Vocês devem escrevê-las, as que estão no passado simples, e colocando basicamente os usos, né? Tempo específico no passado, aqui na letra A, e copiar a frase. Aqui no caso do presente perfeito, uso do verbo no particípio. Vocês vão colocando e copiando as frases, ok? 4 frases para cada tempo verbal. Vocês até fizeram uma ligação aqui com o tempo e as explicações. No exercício 3, extraia 6 verbos mais complementos no Simple Past. Olha o exemplo. They played soccer. Usados para narrar os eventos. Lembre-se, vamos completar em verbos. Aqui é o tipo do verbo. Em verbos regulares, no passado simples, acrescenta-se ed. Por que eu tenho que falar isso para vocês, gente? Porque muitas pessoas se esquecem ou confundem. Os verbos irregulares, olhem aqui os exemplos, eles mudam
no passado e no particípio passado. Go está no infinitivo, significa ir. Went é o passado, eu fui. Gone é o particípio passado. Play já é um verbo regular. Eu só acrescento o sufixo ed, tanto no passado quanto no particípio passado. Se vocês tiverem dúvidas, pesquisem tabelas de verbos irregulares que vocês encontrarão todos eles e facilita muito para vocês, ok? Vamos para a questão número 4. Leia a seguir a história do Google, sublinhe os verbos no present perfect e escreva 7 exemplos. Vocês têm que escrever 7 frases, 5 frases afirmativas, uma negativa e uma interrogativa. Vamos para o texto. Este é o texto e aqui eu vou dar o exemplo para vocês como vocês devem sublinhar os verbos no presente perfeito, no present perfect. Olha essa frase: Google has become. Tem o verbo has conjugado, né? Seria o verbo have, mas como Google é terceira pessoa do singular, se fôssemos substituir por um pronome, seria it. Então, terceira pessoa do singular, conjugamos o verbo have, fica has. It has become. Become é um verbo irregular, aqui ele está no particípio passado. E este é uma primeira frase que foi sublinhada. Vocês devem sublinhar todas que estão no texto. Além disso, escrever 5 frases na afirmativa, uma frase na negativa e uma frase interrogativa. Ok? Vou ler o texto para vocês. Since its start in 1998, Google has become one of the most popular search engines. It has grown from a research project in the dormitory room of 2 college students to a business that now employs approximately 20,000 people. Google's founders, Larry Page and Sergey Brin, met in 1995 when they were in their 20s and graduate students in computer science at Stanford University in California. They realized that internet search was a very important field and began working together to make searching easier. Both Page and Brin left their studies at Stanford to work on their project. Interestingly, they have never returned to finish their degrees. Nunca terminaram a faculdade, pessoal. Brian was born in Russia, but he has lived in the US since he was 5 years old. His father was a mathematician in Russia. Page, whose parents were computer experts, has been interested in computers since he was 6 years old. When Google started in 1998, it did 10,000 searches a day. Today, it does 235 million searches a day in 40 languages. How is Google different from other search engines? Esse different está errado, viu, gente? Ele está escrito em português, não está em inglês. Olha aqui um exemplo de pergunta. Have you ever noticed how many ads and banners there are on other search engines? News, sports scores, stock prices, links for shopping, mortgage rates, and more few other search engines. Brin and Page wanted to clean homepage. They believed that people come to the internet to search for a specific information, not to be hit with a lot of unwanted data. The success of Google over its rivals has proved that this is the truth. Over the years, Google has added new features to this website. Google Images, Google News, Google Maps, etc. But one thing hasn't changed: the clean opening page that Google offers its users. In 2009, Forbes.com listed Page and Brin
as having net worths of $12 billion each at 36 and 35 years old. Muito interessante a história dos criadores do Google. Eu não vou traduzir o texto hoje, porque ele será usado na semana 2. Esse vídeo já está muito longo, ok, pessoal? O importante aqui é vocês sublinharem as frases no presente perfeito e prestarem bastante atenção em todas as palavras do texto e buscarem as frases afirmativas, uma negativa e uma interrogativa, ok? A gente se vê na próxima semana. Bye, bye!